Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos viver como Jesus nos ensinou, para que alcancemos suas promessas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo o que agrada e o que desagrada a Deus. E nesse mundo espiritual, tem coisa que os nossos olhos eles não podem ver, porém o nosso coração ele pode sentir. E conforme nós vamos adquirindo a sabedoria de Deus, nós vamos notando no nosso comportamento uma mudança. Porque nós deixamos de viver a escuridão de nós mesmos, as tradições humanas e aquilo que nós imaginávamos que era o Senhor, para começar a viver um evangelho prático, onde o que está na palavra é o que nós devemos fazer. Porque nós não queremos mais perecer por falta de conhecimento. No passado nós tínhamos tradições, algo que nós tínhamos aprendido com outras pessoas. E às vezes as pessoas faziam isso não por maldade, mas foi a forma que eles aprenderam. Até que um dia alguém resolveu examinar exatamente o que dizia a palavra de Deus. E é sobre a palavra que está a verdade, é sobre a palavra que está o caminho, e é nela que Jesus se revela, não apenas como Filho de Deus, mas como aquele que nos salva de nós mesmos. É Ele quem envia o Espírito Santo, quem nos convence sobre o que é o pecado. E através da nossa própria consciência e dos nossos próprios sentimentos, nós começamos a nos guiar por um universo que antes nós não conhecíamos. Antes nós ficávamos tristes, mas não entendíamos as razões. Ficávamos ansiosos, ficávamos aflitos, ficávamos com medo. E tudo isso estava dizendo apenas uma coisa: Jesus não está comigo, eu não estou vivendo de acordo com a palavra, eu não conheço a palavra, eu não sei qual é o caminho, e por isso eu estou perdido, vivendo da forma que outras pessoas vivem, sentindo o que todos sentem, acreditando que a falta de sucesso é a raiz do mal da minha vida e não o pecado. E nós temos um refúgio que é a oração. Mas eu tenho que fazer da forma que Jesus ensina, senão também não adianta nada. Porque se eu preciso contrariar a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens, para mim crer que eu tenho uma religiosidade, tem alguma coisa errada naquilo que eu aprendi. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 6, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. E de quem são essas palavras? De Jesus Cristo. E Jesus ele está ensinando sobre o quê? Sobre se fazer caridade, sobre se fazer jejum e a forma de se orar. E é logo abaixo esse versículo que ele ensina o Pai Nosso. Não uma oração para ser repetida, mas uma oração para servir como modelo, como base para as nossas próprias orações. Qual é a dificuldade de entender o que está escrito e ser praticado? Se a gente perceber uma única coisa, todas as vezes que alguém tentou pegar o que a palavra dizia e trazer uma interpretação humana, o pecado foi cometido. Você sabe a primeira vez que isso foi feito? Pela cobra. Quando ela pegou o que Deus tinha dito e fez a interpretação dela.
tirando o problema. Ah, não tem problema, vocês não vão morrer, vocês vão ter conhecimento. E assim nós criamos aquele evangelho de Judas, né? Onde tudo pode, o diabo é o coitado e Deus é o malvadão. Onde a gente pode pegar a palavra de Deus e colocar uma interpretação humana sobre a palavra e achar que aquilo é a verdade. Sendo que a palavra está muito clara. Não é não, sim é sim. Você pode achar que você acredita em Deus? Pode. Mas existem os frutos na sua vida? Existe alguma dependência? Você está esperando o amor chegar? Eu não estou, porque Deus é o amor. O amor já chegou na minha vida. O sacrifício já foi feito. Eu já recebi o perdão dos meus pecados. Agora, se você muitas vezes precisa do passado para tentar justificar o que as pessoas são, para tentar falar, eu não preciso disso. Para mim, eu falar sobre Jesus e sobre o Evangelho é o suficiente. O que eu era, eu não sou mais, porque a promessa é que nós nos tornássemos novas criaturas. Agora, se você não acredita no Evangelho que você diz servir, tem alguma coisa errada não no Evangelho, mas em você. Você acha que os fariseus, quando eles oravam de pé nas sinagogas para que as pessoas vissem, eles achavam que eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Não. Para eles estavam defendendo a lei de Deus. Você acha que quando eles crucificaram Jesus, eles estavam fazendo alguma coisa de errado? Não, na cabeça deles estavam defendendo. E não foi à toa que Jesus disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Eles estavam matando uma pessoa acreditando que o certo era ir contrário às leis de Deus e aquilo que o Jesus e a palavra ensinava. Então, será que o equívoco estava na onde? O diabo, ele sempre precisa fazer uma coisa. Ele não consegue explicar as atitudes dele pela palavra, então ele vem e coloca a tradição humana para tentar falar que o errado é certo. Porque pela própria palavra não tem como se explicar. Para mim, o suficiente está na palavra. Se uma pessoa colocar uma vírgula em cima da palavra, eu vejo a cobra tentando convencer Adão e Eva, e eu conheço essa história. E eu não quero ser expulso. Então eu decidi confiar na palavra. Eu prefiro ler a palavra, interpretar a palavra e viver o que está na palavra e, através dos meus sentimentos, entender se existe Espírito Santo ou não. Mas você... Para quem que ele está dirigindo essas palavras? Para você. Quando orar, vá para o seu quarto. Jesus está falando para você orar, vá para a igreja, vá fazer uma peregrinação, vá ajoelhar no canto da casa, vá... Não, ele está te colocando dentro de um lugar comum, onde ninguém vai saber se você entrou ali dentro para orar, para dormir, para descansar, para se vestir, ninguém, as pessoas elas não precisam saber o que você está fazendo para Deus. Se você está fazendo para Deus, Deus sabe o que você está fazendo. Se você está fazendo guiado pelo Espírito Santo, aquilo é um comportamento de obediência a Deus e não a você. Então o lugar de oração não é igreja. Não posso orar na igreja? Você pode, isso daqui não é uma proibição. Mas qualquer um que vê você lá dentro sabe o que você está fazendo. Então você só ora dentro daquele lugar? Então eu, por não frequentar a igreja, eu não tenho uma vida em comunhão com Deus, eu não tenho oração, eu não tenho nada. Você percebe como que nós criamos uma regra humana e era justamente isso que incomodava Jesus, que ele chamava os fariseus, que era a igreja da época de hipócritas, aonde eles preferiam servir a lei que amar, que fazer justiça, que ajudar as pessoas. Se o resultado da lei não é amor, não existe lei. Se o resultado do meu comportamento não é Cristo vivo dentro de mim, não existe Cristo nas coisas que eu acredito. Feche a porta e ore ao seu Pai. Ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa saber que você está servindo, ninguém precisa saber a sua religião, ninguém precisa saber nada. Não precisa ser anunciado. Ninguém precisa olhar, quem tem que saber é o Pai. Quem tem que saber o que você está fazendo é o Senhor. Se é o Espírito Santo que guia a nossa vida, você acha que Ele não sabe o que nós estamos fazendo? Agora o que não pode é eu querer mostrar, eu querer rotar a virtude, querer mostrar que o que eu faço é o certo, o que está na palavra é o certo. Ponto. Passou da palavra é a cobra. E aí você tenta identificar. Você já leu a Bíblia? Você conhece a palavra? Quando eu leio isso para você parece esquisito, é Jesus falando.
Então você percebe que começou a se puxar em duas direções. Ou eu acredito em Jesus ou eu acredito nas pessoas. E aí começa o questionamento. Eu prefiro acreditar em Deus que na cobra. Você prefere acreditar em quem? Quem é a cobra na sua vida hoje? Quem prega aquilo que não está na palavra? Quem te ensina o que não é a palavra? Quem não pratica o que está na palavra? Eu não quero me pautar por essas pessoas. Para mim é só as escrituras. Para mim elas bastam. Por quê? Porque antes eu não acreditava em Deus. Antes eu tinha depressão, antes eu tinha um monte de doença, eu tinha vontade de tirar a própria vida, eu tinha vícios, eu tinha excessos, eu tinha tudo aquilo que as pessoas, entre aspas, acham normal para o mundo. Que a gente vai no médico e tenta se tratar. Né? Eu vou no médico e falo, doutor, eu sou pecador e eu não quero aceitar Jesus como seu salvador. O que você pode fazer por mim? Como eu posso me divertir para tirar um pouco desse peso do pecado de dentro de mim? E assim a gente vai vivendo, formando relacionamentos, trabalhando, gastando tempo, se desenvolvendo e no final mudou tudo para não mudar nada. Feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. Deus não pode ser visto. Ele não se faz pequeno que cabe num pedaço de pão. Ele não é um pirulito que passa dourado em algum lugar. Ele não é um lugar. Ele não é uma energia. Ele não é uma pedra. Ele não é uma construção. Ele não é uma pessoa. Ele não é nada. Ele não pode ser visto. Não, tá escrito, é palavra, não pode ser visto. Se você acredita que um lugar é mais abençoado que outro, que uma coisa... Não. Depois que Jesus fez o sacrifício, já não tem mais nada dessas coisas. No começo tinha, tira a sandália dos seus pés, que os solos que você pisa é sagrado. Diversas vezes aconteceu coisas nesse sentido. Agora já passou tudo, já é outro tempo, é outro sacerdócio, são outras coisas. E não adianta a gente querer ficar criando coisas, porque eu não sou guia turístico, eu não vivo disso, eu não dependo do dinheiro de ninguém, eu não tenho que vender nada a ninguém, eu não tenho que criar centros religiosos, eu não tenho que pagar água, luz de nada. Dentro da minha casa eu posso entrar e orar e fazer o que quiser, e Deus está dizendo, é ali que eu vou te escutar. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Acabou, fim. Se o meio da tua oração é receber algo, você já recebeu a tua recompensa. E a primeira recompensa que a gente recebe é os nossos sentimentos estarem em paz, eu estar alegre, feliz, eu poder trabalhar dentro de mim aqueles sentimentos ruins que eu sentia. Todo mundo pensa que a felicidade é a ausência da tristeza, que eu não vou mais ficar triste, que eu não quero mais me sentir aflito. É a mesma coisa que uma pessoa que está doente. Ela quer parar de sentir a dor, ela quer voltar a ter saúde. Assim também os nossos sentimentos ao lado do Senhor quando nós oramos. Nós já recebemos a nossa recompensa. Então, Deus já me ensinou o lugar que eu tenho que orar, onde ninguém pode ver, onde ninguém precisa saber. Porque depois o resultado da minha oração vai ser os frutos do meu comportamento. Quando eu falar com outras pessoas, quando eu lidar com outras pessoas, quando eu viver com outras pessoas, Cristo vai poder ser visto em mim. Jesus, ele precisa ser visto no meu comportamento, não no lugar que eu frequento. Nas suas orações, então beleza, eu entrei dentro do meu quarto para orar, aí ele está me ensinando a orar agora. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Vou ler mais uma vez. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. É para mim fazer oração repetitiva? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Adianta eu ficar fazendo uma oração que é contrária àquilo que Deus ensina? Você acha que Deus ele vai me ouvir? Você acha que Deus ele vai me entender? Da mesma forma que ele entendeu Adão e Eva, né? Quando eles foram explicar, né? Por que eles tinham desobedecido a Deus, né? Foi ótimo. Sempre lembra que você, contrariando a palavra, você está conversando com a cobra e fazendo o contrário. E você sabe o que aconteceu com aqueles dois. Saíram do paraíso, a primeira coisa que aconteceu foi um assassinato dentro da família, entre Caim e Abel. Então a gente só vê que dali só foi ladeira abaixo. Até que lá na frente teve que se mandar um dilúvio para acabar com tudo e começar de novo. E será que isso não é a tua vida?
Será que cada vez que você desrespeita a Deus, pode ser por ignorância, você fazia e não sabia, porque você nunca quis ler a palavra, e na sua cabeça você acha que a obrigação de te ensinar é da igreja e não de Deus. Eu aprendi com Jesus, lendo a palavra de Deus. E eu falo para vocês, leiam a palavra de Deus, para que vocês aprendam com Jesus. Eu não quero que vocês aprendam comigo. Só que se vocês conhecerem a palavra e ouvir o que eu falo, vocês vão ver que o que eu prego está na palavra. E eu não tenho culpa se existem cobras pelo mundo, se existem falsos profetas, se existem falsas coisas ali. Eu não tenho culpa. Eu nem estava lá quando isso foi feito, porque se eu tivesse, eu estava que nem Jesus, chamando de hipócritas e raças de cobras. Jesus, ele veio para mostrar onde estava o erro da igreja. E a igreja queria saber de estar errada? Não, ela estava certa. Então crucifica. Se eu não consigo reconhecer que a palavra é a verdade, que eu tenho que respeitar a palavra e que a escuridão que está na minha vida é porque eu estou fazendo o que não se deve, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Então olha que essa era uma prática dos povos que estavam em volta. Nós temos um negócio que chama sincretismo religioso. Conforme foi se avançando, conforme foi se conquistando terras, nós não mandamos aqui o nosso querido Anchieta para catequizar os índios, eles vinham colocando. Em algum lugar tinha algumas tradições que já eram. E aí o que eles faziam? Incorporava. A Nossa Senhora de Guadalupe no México, ela é indígena. E cada lugar que eles faziam, eles viam, o que vocês acreditavam aqui? Vamos colocar no meio. Jesus conseguia reconhecer que tinham práticas dos povos que estavam sendo colocadas dentro já do judaísmo naquela época, quanto mais agora. Pesquisa um pouquinho mais. Sincretismo religioso do cristianismo. Vê o que cada, entre aspas, denominação do cristianismo incorporou para dentro. Você quer um exemplo de sincretismo religioso? Se você pegar essas religiões afros, eles não usam os santos das igrejas católicas? Não importa se a razão, a explicação pouco importa, que é isso que eu falo. Quando a palavra não é o suficiente, o diabo ele precisa usar de uma mentira para te convencer aquilo que na prática não pode ser visto. Então sempre tem uma explicação, o diabo sempre está explicando tudo. Deus ele passa um verniz do quê? De que aquilo é correto. O diabo não, ele precisa ficar explicando tudo. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Você acha que Deus nos escuta porque eu estou fazendo uma oração bonita? Ou é porque eu estou buscando a presença dEle, porque eu estou acreditando nele, porque eu estou colocando a minha esperança nele? Você acha que é o tamanho? Você acha que é pelo meu esforço, é pela minha prática? Eu fiquei 3 dias orando, então eu vou ser respondido. Será que é assim? Quando Jesus ele ia fazer um milagre, que ele pedia ao Pai alguma coisa, era uma oração tão simples e tão pequena. Tão simples e tão pequena. Por quê? Porque a fé é você acreditar. A fé não é você falar. A fé não é eu ficar uma hora ali reclamando para Deus e prometendo para Deus. Ao invés de prometer, agradece a Deus. Reconhece que Deus está na sua vida, mesmo você não merecendo. Reconhece os teus pecados, reconhece os teus erros, reconhece os teus enganos. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Não tem outro caminho, é arrependimento. Nós precisamos negar aquilo que vem contra a palavra de Deus para que Deus possa estar na nossa vida. Não sejam como eles. Olha que Deus está dando direcionamentos claros. Não seja, não fiquem, não façam. E você está ali. Onde você acha que você vai chegar contrariando a Deus? Só me fala, aonde? Pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Eu não preciso falar para Deus, Deus, você não está vendo, Ele está vendo. Se você estivesse vivendo uma vida de acordo com Ele, você também estava vendo. Você não estava no meio da escuridão, você não estava com esses sentimentos ruins, você não estava com esse desespero. O teu quarto era o suficiente para o tamanho da tua fé. Eu não preciso ir na igreja, eu preciso me batizar, eu preciso jejuar, eu preciso ofertar, eu preciso fazer. É sempre uma coisa exterior para complementar algo que não existe interior. O que complementa dentro é o Espírito Santo. O que complementa dentro é a palavra de Deus. O que faz vencer a batalha espiritual é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes, mas elas não são tudo. O caminho é Cristo.
E ele está dizendo, entra no teu quarto e não fica repetindo o que você já disse. Entra no teu quarto e chega de oração cumprida. Entra no teu quarto, a recompensa você já recebeu. Se você está tendo uma vida cheia do Espírito Santo, você já recebeu a recompensa. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 22, 25 a 26, a palavra do Senhor diz assim: não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesmo. Quem que está falando conosco? Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ele viveu com Cristo, ele viu os milagres, ele conheceu Jesus criança, ele viu toda a transformação, ele viu a diferença de uma pessoa que era da sua casa. E você sabia que ele só foi acreditar em Jesus após a ressurreição dele? Porque naquele tempo a família dele não dava muita moral para ele não, viu? Achava que ele era louco. E se isso é estranho é porque você nunca leu a Bíblia. E eu falo, como você não pode, como Deus é tudo para você e você não conhece a palavra dele. Não se enganem, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Que mensagem? Eu acabei de ler uma passagem para vocês. Não se enganem. Tudo que tem na Bíblia é claro por si só. Não precisa de uma explicação. Eu não preciso trazer na tradição humana. Eu não preciso trazer na tradição oral. Eu não preciso pegar um versículo para contrariar outro, para falar, olha, o errado se tornou certo por causa dessa passagem. Tem 300 falando, não façam. Não façam imagem, não façam esculturas, nem nada de cima, nem nada da terra. Não façam oração comprida. Quando for jejuar, não deixa que as pessoas percebam que vocês estão jejuando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vem ninguém ao Pai a não ser por mim. E aí? Não, aí vem a cobra explicar que não. E Tiago está dizendo, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas as ponham em prática. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus, não adianta eu sentar dentro da igreja, não adianta eu abrir um versículo, não adianta eu fazer nada. Se quando o Espírito Santo vem em mim eu não obedeço, se quando Deus coloca alguma coisa no meu coração eu não faço, não adianta nada. Eu tô me enganando, eu só vivo no engano, eu só vivo no erro, eu só vivo na escuridão. Eu preciso passar só um verniz de religioso, eu só preciso ser melhor do que meus amigos que é nóia, meus amigos que bebem, porque eu bebo menos, eu faço menos. Então na nossa cabeça, por fazer menos, tá bom. Não tá bom. Porque para Deus o pecado é todo igual. Quem quebra um dos mandamentos, quebra todos. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Mas você desonra o teu pai e a tua mãe? Não ama a Deus sobre todas as coisas? Não ama o próximo? Você está quebrando todos os mandamentos, filho. Não precisa fazer mais nenhum. E aí você vai olhar, eu quero que você olhe os teus sentimentos, o que você tem sentido. Você tem compulsão por alguma coisa? Tem alguma coisa que você não consegue deixar de fazer? Tem alguma coisa ruim que você não consegue deixar de sentir? Você está enganando a você mesmo. Se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que lê a palavra, o que está errado? Você não está praticando. Na ponta do lápis, na hora de fazer, você não está fazendo o que está na palavra. Você conhece a palavra? Essa é a questão. Você conhece a palavra? Se não conhece, começa a conhecer. Se você começar a ler a palavra, sabe o que você vai ganhar? A tua fé vai aumentar. Os teus sentimentos, eles vão melhorar. Você vai começar a ver o que você não via, sentir o que você não sentia. Não vai ter mais dependência emocional. Acabou a depressão, acabou a tristeza, acabou todas as coisas. Não custa nada. Nada. Você vai ter um investimento inicial de você ter um celular e abaixar um aplicativo. Ou gastar R$20 e comprar uma Bíblia na versão NTLH, que é uma versão mais fácil de ler. Posso começar lendo outra? Pode. Lê o que você quiser. Só que eu acho que vai te desmotivar. Para mim,
Esse foi o caminho. E ele me tirou da escuridão e outras pessoas que eu conheço tirou também. Então eu não estou te ofertando algo ilusório. Eu estou dizendo, olha, a palavra ela funciona. O que está escrito na palavra, se você fizer, é o suficiente. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. É o Novo Testamento. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Então eu não preciso fazer o que as outras pessoas fazem, eu não preciso seguir o que os outros seguem, eu sigo o que Deus diz. Eu já não preciso ficar mais sobre as regras, sobre as tradições humanas. Porque como eu sei que eu tenho liberdade? Porque eu já não sou mais escravos. Eu não tenho mais os mesmos vícios, eu já não tenho mais os mesmos hábitos, eu já não faço mais as mesmas coisas. Isso não é ser livre? A pessoa não consegue parar de fumar, tá com a boca fedida, gastando um dinheiro lascado, e cada vez as coisas estão mais difíceis. Você vê o preço que está o alimento, o preço que está as coisas cada vez... E ao invés de colocar comida na mesa e colocar as coisas, gasta dinheiro com isso. A quantidade de dinheiro que é gasto com bebida, com cigarro, com droga, com coisa, não está escrito. Vai comer fora de casa e toma um suco, uma água, um refri. Vai comer e toma cerveja e bebe, quanto mais caro fica. Agora, esse dinheiro, ele precisaria ser gasto? É que na tua cabeça isso é a tua felicidade, então você precisa gastar dinheiro nisso. Quando a gente conhece o Senhor, esse sentimento sai. E se ele sai, eu tenho liberdade. Então eu consigo sair e não fazer as mesmas coisas, eu consigo até não sair, eu consigo não fazer. Esse é o ponto. O que te domina hoje? Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, tudo que nós lemos, nós esquecemos. Se você parar para pensar na escola, o que você lembra da escola? É mínimos as coisas. Até aquilo que a gente estudava para a prova, a gente esquecia. Então a palavra de Deus é uma coisa que nós devemos ler todos os dias, para que nós não esqueçamos dela, para que nós possamos colocá-la em prática. E o que acontece? Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tudo. Está escrito o quê? Tudo. Lá em cima Deus diz, se você entrar no teu quarto, você já vai ter uma recompensa, que vai estar nos teus sentimentos. Pela paz que você sente, pela sabedoria que você tem, por você estar seguindo os meus caminhos, eu vou abençoar a tua vida. E hoje você é um desgraçado. Tudo acontece com você o tempo inteiro. Eu vejo que isso é o que mais tem. Deus ele fala na palavra que aquele que muito tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Não adianta eu falar que eu conheço Jesus se eu não sigo a palavra dele, se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu acho que a culpa de tudo que acontece comigo é dos outros. Tem gente que se incomoda porque tem que cuidar da mãe, que tem que cuidar do pai, que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, como se quando ela fosse criança ninguém cuidou dela. Nossa, é autônoma, ela já com 1 ano ela já punha a mamadeira no micro-ondas e esquentava para ela comer, já fazia... Cara, nós temos que ter um pouco de discernimento, né? E aí ela tá ali desesperada porque ela tá cuidando da mãe e aí não arrumou um namorado, não arrumou ninguém, tá ficando pra trás. Cara, que diferença faz? O que você sente, se você tivesse ou não tivesse, tá dentro da ilusão e da imaginação da tua cabeça. Essa romantização. Daqui a pouco vem uma doença, vem alguma coisa, a pessoa não tá aqui, você tá indo ali, se questionando. Só isso que faz, questionamento. Questionamento e falar, e desabafar, e não sei o que, e bibibi, converseiro. Podia estar servindo em paz, demonstrando o amor, recebendo a bênção, recebendo a recompensa. Se você acha que o sair é o problema, pode sair. Você acha que uma pessoa de Deus vai compelir ela? Não, você precisa ir no baile. Vai no bailão lá, vamos arrochar aqui, porque hoje o varão vai chegar. Te parece algo bíblico isso? Ou isso é uma ilusão da tua cabeça? Porque você não está querendo mais trabalhar, quer alguém para dividir a conta, quer alguma coisa. É sempre isso, é sempre os interesses. Deus não está em lugar nenhum disso, a não ser nos seus próprios interesses. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Você tem o costume de mentir? Você exagera as coisas que você fala? Você distorce, você generaliza? Você julga as pessoas, condena as pessoas, mente? Você é religioso? Que religião que você é? Olha o que ele está falando. Se você não tem frutos na tua vida, se você não controla o que você fala, agora eu tenho cada vez descoberto mais, né, a razão das pessoas que gostam de fazer brincadeira. Sabe por que elas ficam brincando o tempo inteiro?
Porque se você perguntar para ela como tá a vida dela, o coração dela tá tão machucado que ela chora. Então ela faz todo mundo dar risada, ela tira o foco dela, ela vai lá, ela cria aquele caos dentro do lugar, tira sarro de um, tira sarro no outro, e julga um e fala outro, e aí cria aquele tumulto, porque se você perguntasse uma coisa simples como tá tudo bem, ou algo sobre a vida, ela desmontaria. Porque sem Deus o que a gente é um mero pedaço de alguma coisa. Nós somos apenas sonhos destruídos. Por quê? Porque na escuridão não existe nada. Se o diabo é quem nos governa, é só isso. A boca fala do que o coração está cheio. Essa é a razão dele estar questionando. Se você é religioso e não controla o que você fala, tem algum problema na religião. Se você é religioso e não sabe o que está fazendo, porque não conhece a palavra, e defende não usando a palavra, porque nem conhece, mas com explicações humanas. O que você me perguntar, eu consigo te falar onde está. Sem precisar pegar Google. Se eu te perguntar alguma coisa para você defender a tua doutrina, você vai saber, porque a palavra está dentro de você e você não se esqueceu? Ou você vai precisar perguntar para um terceiro, para um quarto, para um quinto? Ou você acha que tudo que eu preguei aqui é mentira? Você é o dono da verdade. Você acha que os fariseus naquela época, eles achavam que eles estavam errados? Olha o resultado. Jesus crucificado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa abrir os teus olhos, que você possa se arrepender dos teus pecados e que Deus possa te dar recompensa por orar dentro do teu quarto, que você tenha uma vida abençoada por Deus, porque você está obedecendo a palavra, que a tua religião ela possa valer alguma coisa, que você pare de se enganar, em nome de Jesus Cristo, que você tenha sabedoria, que você conheça Deus pela palavra de Deus e que você respeite a palavra do Senhor, que você pare de ouvir as cobras, que você pare de ser como Adão e Eva, para que a desgraça não venha sobre a tua vida ainda mais, porque até o pouco que tem será tirado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.